Nós estávamos falando, né, da angina. Falamos já de alguns fármacos e nós paramos aqui em beta-bloqueadores, né? Os beta-bloqueadores, eles são bastante utilizados, né? O tratamento também da angina com o objetivo principal de proteger, né, a atividade cardíaca, proteger o trabalho cardíaco, né, para não deixar esse coração aumentar a sua atividade, porque aí vai aumentar também o metabolismo, né, o consumo de energia. Os mais utilizados hoje, o metoprolol ou o atenolol, o propanolol mesmo também pode ser utilizado. Mas o metoprolol está sendo bastante utilizado hoje porque demonstrou aí uma atividade maior na seletividade, né, de beta-1, né, com uma meia-vida maior, e o menor é a redução de efeitos adversos. Você pode ter até uma dose de 200 miligramas dia, mas o mais utilizado é 50 miligramas. A gente vê na clínica, né, ser utilizado de 25 a 50 miligramas, e mantendo aí uma frequência em torno de 60, 70 batimentos. Obviamente, para fazer a administração de um beta-bloqueador, você precisa ver alguns parâmetros, né? Ver se esse paciente não está com uma bradicardia, se o paciente está com uma hipotensão, né? Com algum tipo de arritmia. O beta-bloqueador, ele reduz muito a mortalidade, né? Aquilo que a gente já comentou, né? Quando o paciente ele está com uma síndrome anginosa, né? O coração ele tende a aumentar muito o trabalho cardíaco. O nosso centro vasomotor, ele faz aquela leitura, né, meio descompensada, achando que a dificuldade de irrigação das coronárias, né, seria aí por a redução da atividade cardíaca, e aí ele faz a descarga simpática, né, para tentar aumentar o trabalho cardíaco, para tentar recuperar a circulação. Mas não é isso, né, que realmente acontece. Então, essa atividade simpática vai acabar agravando mais ainda, porque o coração vai receber a descarga simpática, vai aumentar o seu trabalho, vai aumentar o consumo, e a coronária está comprometida, não responde ao aumento de irrigação, e aí esse indivíduo pode infartar ou infartar a segunda vez. Então, o bloqueador beta, ele é importante aí, né, porque ele evita essa atividade cardíaca. E aí nós temos que ter alguns cuidados, né, para esse paciente, principalmente aquele paciente com histórico de broncoespasmo, né? Lembrando que o metoprolol, o atenolol,
são fármacos mais cardioseletivos, são mais seletivos para beta-1, mas a hora que eu aumento também a dose deles, eles acabam perdendo essa seletividade, né? O propanolol, ele é um inespecífico, né? Ele não tem seletividade, ele bloqueia todos, inclusive o beta-2. Pacientes com frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos. Então, nesses pacientes, precisa tomar cuidado o uso de um beta-bloqueador, né? Você pode acentuar aí a bradicardia, e pode ser perigoso. Um paciente com uma insuficiência cardíaca descompensada, é aquela insuficiência, né, que já está gerando aí uma congestão, né? Ele não está fazendo uma circulação adequada. Esse paciente também, se você usar um beta-bloqueador, você pode aumentar muito a descompensação. Você acaba gerando acúmulos, né? E aí você pode promover aí o edema pulmonar. E aí, outros dados que interessam mais para o médico, né, para o clínico, o intervalo PR, né? O PR é o intervalo, as curvas do eletrocardiograma, né? Onda P, QRS, né? Então, quando esse espaço entre o pico de onda P e a onda R for maior que 24 segundos, isso quer dizer que a despolarização lá já está um pouco prolongada, né? Se você der um bloqueador beta, isso pode prolongar mais e você entra numa arritmia ou até a parada cardíaca. Professor? Oi. Pode repetir, por favor, porque o broncoespasmo é uma contraindicação? Porque tem fármacos que, apesar de serem seletivos, né, para beta-1, mas quando você aumenta a dose, ou se você usar um não seletivo, como o propanolol, você acaba bloqueando também o beta-2. E aí você pode ter uma crise de broncoespasmo. Porque o beta-2 ele faz broncodilatação. Ok? Obrigado, professor. Pode ser usado o uso intravascular ou endovenoso, né? E o metoprolol é utilizado aí numa dose de 5 miligramas, de 5 em 5 minutos, até 15 miligramas. Ou até você manter uma pressão, né, inferior a 90 milímetros e uma frequência aí abaixo de 60 batimentos. Aí você tem que suspender a administração. Os fármacos beta-2 mais utilizados aí com... Desculpa, beta-2 não, desculpa. Os fármacos beta bloqueadores usados por via oral. O propanolol, 20 a 80 miligramas, né? Metoprolol, 50 a 100 miligramas. Atenolol, de 50 a 200, e o bisoprol, de 2,5 a 10. Como eu já disse, um dos fármacos que está sendo mais utilizado, metoprolol. Nada impede de usar outros, tá? E
Na síndrome coronariana aguda também se previne, né, utilizando fármacos antiagregantes plaquetários. A gente vai voltar a falar deles quando a gente falar em homeostasia, nossa próxima aula. Mas o clopidogrel, né, é um fármaco antiagregante plaquetário bastante utilizado, né? Normalmente se usa uma dose de ataque, né, em torno de 4 comprimidos, e depois você faz uma dose de manutenção diária, né, em torno de 75 miligramas, 2 vezes. Pacientes com mais de 75 anos, é aconselhado a não fazer, né, a dose de ataque com o clopidogrel. O clopidogrel, ele é utilizado também, né, quando a pessoa infarta. Infartou, você tem que ter um protocolo de entrada aí de alguns fármacos. E o clopidogrel, ele faz parte desse protocolo, né? O clopidogrel, ele é um bloqueador dos receptores plaquetários de adenosina, né, de ADP, aqueles receptores PY12, né, que ativam as plaquetas. E o clopidogrel, ele bloqueia esses receptores de ativação plaquetária. Eles também reduzem os níveis de fibrinogênio, né? E tem trabalhos também que indicam que eles vão bloquear também de uma forma meio que parcial as glicoproteínas 2B e 3A, né, que são aquelas glicoproteínas plaquetárias que fazem a ligação com o fibrinogênio, né, para ter a agregação plaquetária. Ok? Então, o clopidogrel é um antagonista, né, do ADP plaquetário, isso é do receptor, né, de ADP, o PY12. É aconselhável fazer a dose de ataque de 300 miligramas e manter com 75. É usado aí no mínimo 30 dias e até 9 a 12 meses. Prescrito 6 ou mais horas antes da angioplastia, reduz eventos isquêmicos em 28 dias. Gente, essa manutenção aí de 9 a 12 meses. O indivíduo, quando faz uma angioplastia, né, ele vai utilizar o antiagregante plaquetário. Na angioplastia, né, é usado aí, muitas vezes, a necessidade de se implantar a prótese, né, que a gente chama de stent, né? O stent é uma prótesezinha que vai dentro da coronária para manter aquela coronária aberta, né? Só que esse stent, ele é algo de estranho dentro do vaso coronariano, né? E ele pode servir de estímulo traumático para que haja agregação plaquetária. E aí, obstruindo a coronária. Então, para se evitar essa agregação, que esse paciente, quando coloca o stent, ele precisa, né? E precisa fazer uso do
antiagregante. E normalmente ele usa os dois bloqueadores, o ácido acetilsalicílico e o inibidor do receptor de ADP. Ele usa os dois. Só que esse stent, né, que foi colocado, o endotélio vascular, ele vai repitelizar, ele vai encobrir aquele stent. Vai formar um outro epitélio sobre aquele stent, e aí a parede acaba ficando lisinha, né? E aí não há mais a necessidade de se usar os dois antiagregantes. Só que aí tem uma coisa, os stents que eram utilizados no início, né, e que ainda eles é uma prótese simples, né, você coloca lá tal, e ocorre uma repitelização mais rápida. Em 30 dias, praticamente, já está tudo repitelizado. E aí, essa repitelização rápida pode, muitas vezes, formar como fosse uma cicatriz, né? Fechar lá alguma coisa como fosse aquela cicatrização, um tecido fibroso, né? E isso aí também pode servir de estímulo mais tarde, traumático, as plaquetas começam a bater naquela cicatriz, e pode servir também de estímulo para uma agregação plaquetária. Bem, como resolver isso? Aí que começou a ser desenvolvido os stents farmacológicos. São, então, essas mesmas próteses, só que elas são inseridas nela, né, fármacos que inibem ou que retarda a repitelização. Então, esses fármacos vão liberando de forma bem lenta esse fármaco e vai retardando a repitelização. A repitelização num stent farmacológico pode ir até 12 meses. 12 meses para formar um epitélio novo. E esse epitélio é formado mais de uma forma lenta, fica um epitélio mais perfeitinho, mais lisinho, né? Com menor chance de ter lá uma cicatrização e ter estímulo. Então, é por isso que quando se coloca um stent farmacológico, né, o médico ele mantém os dois antiagregantes plaquetários por mais tempo, por 1 ano, por 2 anos, até ele ver que está tudo bem, aquele paciente, aí ele pode suspender o inibidor de ADP, que é o que mais acontece. O ácido acetilsalicílico, esse paciente vai ter que usar o resto da vida. Tudo bem, gente? Alguma dúvida aí? Tudo certo. O clopidogrel, quando associado a inibidores de bomba de prótons, né, aí o médico precisa dar uma atenção maior para esse paciente, né, porque há alguns trabalhos que indicam uma redução do efeito de inibição da atividade antiagregante plaquetária, né? Então, quando se for associar o clopidogrel ao inibidor de bomba, precisa tomar uma atenção maior.
sugerem que isso seria principalmente quando associado ao omeprazol, tá? O omeprazol é que parece que tem esse efeito mais acentuado. Ok? Alguns efeitos colaterais, né? Pode promover aí tontura, cefaleia, fraqueza, náuseas, vômitos, diarreia, né? Dor abdominal, erupção cutânea, rubor, púrpura, e aí vai. Existe aí várias coisas, né, que pode ser desencadeada pelo uso do clopidogrel. Alguns pacientes passam a ter trombocitopenia, né, que é a redução de plaquetas, e isso precisa ser visto, né? Então, se começa a aparecer aquelas manchas avermelhadas pelo corpo. Esse paciente, qualquer toque que ele dá, né, começa a aparecer aquelas manchas roxas, né? O ticagrelor, ciclobentiltriazolopiridimidina, eita, Nossa Senhora, o Brilinta, né? Esse fármaco, gente, é o fármaco mais novo, né? É o mais novo. Ele tem uma dose de ataque também de 2 comprimidos e a manutenção de 1 comprimido 2 vezes ao dia. Alguns trabalhos demonstraram que o ticagrelor tem uma superioridade ao clopidogrel, tá? Um trabalho que foi publicado diz que ele, quando comparado ao clopidogrel, ele teve 15% a mais na redução de óbitos, né, no paciente pós-infarto. Então, esse trabalho foi publicado e por isso que muitos médicos preferem, né, a prescrição dele. Só que, se você comparar o custo, né, o custo dele é muito maior que o clopidogrel, né? Eu não sei hoje, eu não me lembro, mas uma caixinha dele para 30 dias está aí, com certeza, passando dos R$300, né? E o clopidogrel, se eu não me engano, acho que não chega a R$100. Então, você vê a diferença do custo, né? E tudo isso porque é um fármaco novo e saiu esse trabalho falando isso. Ele precisa tomar um certo cuidado na insuficiência hepática grave, né? Ele é eliminado pela bile, a nefrotoxicidade por ácido úrico, sangramento ativo e tal. A combinação também com alguns inibidores, né? O CYP3A4, o cetoconazol, a claritromicina, o Etavir, tal. Isso aí precisa tomar alguma atenção. O ticagrelor, ele não requer a metabolização hepática para sua ativação. Ele já é ativo, né? Diferente dos outros, diferente do clopidogrel, que é um profármaco e que precisa passar pelo fígado, precisa ser metabolizado para liberar o fármaco ativo, tá?
O ticagrelor não, ele já é o fármaco ativo, né? Então, o ticagrelor, ele é absorvido e já começa a agir diretamente nas plaquetas. O clopidogrel absorvido tem que passar pelo fígado, ser metabolizado e aí o metabólito ativo é que vai inibir. Ok? Então, a diferença também entre eles, né? A concentração plasmática é muito mais rápida, né? Mantém a inibição num nível maior. O Pasugrel também é um outro fármaco, né? Utilizado. Ele também é um antagonista do P2Y12. É um tienopiridinas. Ele também tem uma dose de ataque, né? 60 miligramas, e a manutenção de 10 miligramas dia. Bom, também é usado associado ao ácido acetil salicílico, né? E tem o maior risco de sangramento quando comparado ao clopidogrel. Então, esse é o Pasugrel. Tem algumas substâncias, né, que são consideradas como anticoagulantes e que também são utilizados, né, na síndrome coronariana. Né? São os anticoagulantes, tanto orais como os heparínicos, né, que são utilizados ou via intravascular ou subcutâneo. Né? Aqui é só um exemplo da cascata da coagulação, né? Onde nós temos aqui, por último, o fibrinogênio se convertendo em fibrina pela ação da trombina. É importante ressaltar algumas proteínas, né? Como a proteína C, tal, a proteína S, né, que também estimulam essa atividade. Nós temos, de uma forma endógena, né, nós temos substâncias endógenas que têm por função, né, inibir a coagulação. Então, são os nossos anticoagulantes endógenos. E o principal deles é a antitrombina 3. Antitrombina 3. É o principal inibidor da cascata da coagulação. Isso aqui, gente, é endógeno. Nós temos ela, tá? Ela inibe a trombina, inibe a ativação dos fatores 9, 10, 11 e 12, tá? Atividade potenciada pela heparina. Então, veja, a heparina, os fármacos à base de heparina, tanto a heparina pura quanto a heparina fracionada, né, o mecanismo delas é potencializar a antitrombina. É isso que eles fazem, eles vão aumentar essa atividade da antitrombina, tá? E acabam inibidor da via de fator residual. Então, veja, nós temos na circulação a antitrombina 3, tá? E as heparinas, elas vão se ligar à antitrombina 3, fazendo essa ligação. E quando você faz essa
ligação, você acaba potencializando, aumentando muito a ação da antitrombina. E aí você acaba inibindo os fatores da coagulação, tá? Então, a antitrombina 3, quando ela é ligada, né, à heparina, ela vai potencializar a ligação dela à trombina, inibindo aí a formação da cascata de coagulação. Ok, gente? Tudo certo. Nós temos aí a proteína C, né, que é ativada pela trombina, né, atividade anticoagulante e fibrinolítica. E temos também a vitamina K, né, e proteína S, que são também cofatores. Então, essas substâncias são importantes, né, para manter a atividade coagulante, né, e algumas vezes anticoagulante. A trombina, ela é a proteína C, né, e a vitamina K servem de fatores para evitar a formação de trombos. E a vitamina K em si, ela que serve também de estímulo para a formação de alguns fatores pró-coagulantes, né? Então, nós temos atividade anticoagulante e atividade coagulante. A vitamina K, ela é importante para coagulação, tá? E aí, gente, quando a gente fala de heparinas, né, nós temos aí, hoje, dois tipos, né? A heparina, que é dita heparina não fracionada, né? Que é a heparina normal, que a gente usa, e temos as heparinas que são fracionadas, também chamadas de heparinas de baixo peso molecular. Então, heparinas de baixo peso molecular, também chamadas de enoxaheparina. E as heparinas não fracionadas, tá? Quando a gente fala em heparina, tá? A heparina, a normal, a não fracionada, ela se liga à antitrombina 3 e acaba inibindo o fator 10 ativado, fator 11, fator 9, fator 10, que é a própria trombina, né? Desculpa, o fator 2, que é a trombina, tá? Inibe também o fator 10. Agora, quando nós falamos em heparina de baixo peso, ela inibe, tá, o fator 10. Então, ela só inibe o fator 10. E o fator 10, ele é importantíssimo para a ativação e a formação de trombina. Então, a heparina de baixo peso, ela age no ponto crucial aqui, né, que é a formação da trombina, tá? Então, heparina não fracionada e heparina fracionada ou de baixo peso molecular. A heparina não fracionada, ela só pode ser administrada intravascular, tá? Somente. Já a heparina fracionada, ela pode ser utilizada subcutânea, tá? Subcutânea.
Então, o uso das heparinas, né, é quando você precisa ter um efeito terapêutico rápido, né? Você quer começar já com efeito rápido, anticoagulante. Então, você acaba utilizando a heparina intravascular. A gente usa muito a heparina em tratamento de tromboembolismo venoso. A heparina, além dela ter a sua atividade inibindo a coagulação, ela também tem a capacidade de estimular alguns agentes fibrinolíticos, né? Ela acaba ajudando a dissolver aquele trombo, aquele coágulo que já está lá instalado, né? Por isso que a heparina ela é usada tanto no tratamento quanto na profilaxia de tromboembolismo, tá? Então, a gente também pode utilizá-la aí na angina, né? Instável, infarto agudo, o miocárdio. Alguns efeitos adversos do uso da heparina. Hemorragia, pode ter hemorragia? Lógico, né? Você está usando um anticoagulante. Pode dar aí algumas lesões cutâneas em alguns pacientes, difícil, mas pode. E trombocitopenia, que é a redução e plaquetas, tá? Isso você pode ter também, ok? Muito bem. Beleza. Gente, me dê 2 minutinhos, por favor. Um minutinho só. Desculpa, pessoal. Então, continuando aí, né? A heparina é não fracionada, ela se ligam à antitrombina através de uma sequência de 5 a 18 sacarídeos, inativando aí, né, o fator 10, 2, respectivamente.
Já a heparina de baixo peso, ela é um fragmento da heparina, né? Então, ela é separada. Então, ela possui apenas a sequência de 5 sacarídeos. Então, veja, a não fracionada, 5 e 18. Aqui, apenas 5. E, portanto, ao se ligarem a antitrombina, vai inativar apenas o fator 10. Tá? Então, essa é a diferença, né, da heparina não fracionada para a heparina fracionada. Tá? E nós temos os anticoagulantes de uso oral, né, que são os antagonistas da vitamina K. Para que haja a síntese, né, de fatores pró-coagulantes, você precisa ter aí, né, você precisa ter a vitamina K como um fator, né, de estímulo, um cofator, né, para a síntese dos fatores 2, 7, 9, 10. E a varfarina, que é aí a representante dessa classe, né, antagonizando a vitamina K, você inibe a produção desses fatores. Por isso que ela tem atividade anticoagulante. Tá? Aqui só exemplificando. Eu não sei se vai ser mencionado aqui, mas eu vou já falar aqui. Gente, é comum, né, o paciente ele está hospitalizado e ele vem recebendo, né, o anticoagulante injetável, ou a heparina não fracionada. Né? E só que a hora que ele vai receber alta, tá? O paciente ele vai para casa, ele vai para casa com o anticoagulante oral. Muito bem. Essa passagem do anticoagulante heparínico para a varfarina ou para outro anticoagulante, né, de uso oral, é importante. Por quê? Porque enquanto você está dando a heparina ela está inibindo, né, a coagulação. Muito bem. Só que a síntese dos fatores, né, pró-coagulantes está acontecendo. Né? E isso daí, quando você interrompe o uso da heparina e passa a utilizar o comprimido, ele não inibe a coagulação, os fatores em si, não inibe. Ele inibe a síntese. E você, por ter já ocorrido a síntese, a meia-vida desses fatores que estão circulando é meia-vida longa. Tem fator que vai com a meia-vida de até 72 horas. Então, veja, a heparina inibe o fator, mas não inibe a síntese.
O comprimido inibe a síntese e não inibe o fator. Então, quando você vem tomando a heparina, você está inibindo o fator, mas não a síntese. A síntese, ela continua. Aí, se você para de bloquear o fator e passa a bloquear a síntese, você vai ter aí um intervalo aí de 2, 3 dias com os fatores ativos e sem inibição. Certo? E isso aí pode ser perigoso. Nesses 2, 3 dias, você pode ter a indução e a formação de coágulos. Então, essa é passagem do anticoagulante injetável para oral precisa ser pensada. Você precisa entrar com o comprimido pelo menos 48 horas antes de abandonar o tratamento com o anticoagulante injetável. Entenderam isso, gente? Alguma Sim. dúvida? Tudo certo, professor. Beleza? Professor, Oi. então, tipo, eu entendi sim o que isso acontece, mas eu não entendi o porquê acontece, tipo, porque a mudança para o comprimido ele vai, tipo, inibir a síntese em si, se não, por exemplo, se seria o mesmo medicamento. É o seguinte, você está tomando, está fazendo uso das heparinas, tá? As heparinas, elas se ligam à antitrombina e inibe os fatores. Inibe os fatores que já foram sintetizados. As heparinas não inibem a síntese deles. Então, eles continuam sendo sintetizados, mas a heparina inibe a ação deles. Tudo bem? Agora, o comprimido não inibe os fatores, inibe a síntese deles. Se você vem tomando a heparina, você está tendo síntese dos fatores pró-coagulantes. Mas a heparina está bloqueando lá o efeito final dele. Quando você passa a utilizar o comprimido, tá? Você passa a inibir a síntese. Só que aqueles fatores que já foram sintetizados, eles continuam ativos por até 72 horas. Por isso que você não pode interromper a heparina ao mesmo tempo que começa a bloquear a síntese. Porque se você bloquear a síntese e interromper o bloqueio dos fatores, esses fatores que já estão sintetizados, eles ficam livres e começam a agir. E aí você pode ter a coagulação. Então, para interromper o bloqueio do fator, você precisa bloquear a síntese 2, 3 dias antes. 2, 3 dias antes, a hora que você suspender a heparina, você não vai ter mais fator livre para estimular a coagulação. Não sei se eu consegui tirar a sua dúvida. João? Oi? Não, sim, esclareceu, é que eu tava na dúvida aí, tipo,
Por que essa diferença? Porque o comprimido inibe um e o injetável inibe outro, entendeu? Mas deu para justificar. O comprimido, ele inibe a síntese. E a heparina inibe o fator já sintetizado. Tudo bem? Tudo. Muito bem. Para escolher a heparina, não se deve trocar por outra. Então, isso aqui também, alguns trabalhos falam, né, que é importante, né, tanto a heparina fracionada quanto a não fracionada, elas são praticamente equivalentes, né, quando se tem uma síndrome coronariana aguda. Vai reduzir a mortalidade, né? E quando você escolhe um tipo de heparina, você deve aí mantê-la e não fazer a substituição. Então, as heparinas, o efeito anti-coagulação, né? Inativa os fatores da cascata, inibição direta da trombina, inibe também a agregação plaquetária e aumenta a permeabilidade vascular. Que foi, minha linda. Bom, aqui está falando mais da heparina de baixo peso, mas depois a gente vai falar deles também, tá, gente? Eu não vou nem entrar em detalhes aqui, tá? Essas heparinas, gente, também pode ser usado em associação com o ticagrelor, né? Principalmente quando esse paciente ele passou por uma intervenção hemodinâmica, né? O indivíduo colocou um stent, o indivíduo fez uma angioplastia, né? Ele vai usar anticoagulante, ele vai usar antiagregante, ele vai usar tudo, né? Quando se usa a heparina não fracionada, tá? Tem alguns trabalhos que apontam uma maior incidência, tá? E trombocitopenia, tá? A redução de plaquetas, tá? Quando se usa aí a heparina não fracionada. Cada minuto perdido nas 3 primeiras horas após os sintomas custa ao paciente uma média de 11 dias de vida. Olha só, né? Que interessante. Vejam só a importância, né, do tratamento rápido, né, que a gente tem que dar para esses pacientes, né, com uma síndrome coronariana, esses pacientes com suspeita de infarto, né? É importante esse tratamento rápido. Essas primeiras horas são fundamentais, tá? Para a sobrevivência desse paciente. Por isso que precisa procurar, né, procurar um atendimento rápido, tá? O tratamento para esses casos, né, também se usa o inibidor da ECA, o uso após estabilidade do paciente, 4 a 6 horas após a entrada, o captopril, pela mais curta meia-vida, é o mais utilizado, hipertensão mesmo com beta-bloqueador ou nitroglicerina,
Sinais e disfunção do ventrículo esquerdo, em todos os pacientes com síndrome coronariana aguda. Então, todos os pacientes com síndrome coronariana aguda vão ter também um tratamento com IECA, ou também com BRAF, tá? Hoje estão usando aí também o BRAF. Infarto agudo do miocárdio, sem supra, mas angina estável, de alto risco, estratégia intervencionista. Gente, isso daqui é mais para médico, tá? Então, quando você tem um infarto, você corre o eletro, tá? E você vê que não houve um desnivelamento de ondas, né? Então a gente chama sem supra, né? E o paciente está com aquela angina instável de alto risco, né? Então a estratégia é intervencionista, você tem que fazer cateterismo, né? Você tem que fazer logo a angioplastia. E aí você tem que entrar com alguns fármacos, como o AS, né? Que é o bloqueador, o tromboxano, o ticagrelor, ou o Pasugrel, o clopidogrel, né, que é o inibidor de ADP, mais o beta-bloqueador e mais o anticoagulante, que é a heparina, né, ou a heparina fracionada. Tem que ser realizado a cineangiografia, né, precoce, e angioplastia, com colocação de stent até em 48 horas. Anticoagulação oral. E aí tem muita dúvida, né, quanto a isso. Normalmente, né, se o paciente está em atendimento ambulatorial, você vai usar o injetável, né? O oral, quando esse paciente está para receber alta. Aqui só alguns nomes, né, com algumas vantagens e desvantagens, né? A grande vantagem de você usar um anticoagulante, né, inibidor da vitamina K, é que são mais baratos, né? E permite o controle da coagulação através de exames. A desvantagem, a necessidade de fazer um controle regular de coagulação, né? Eu não sei qual é o período, mas, se eu não me engano, é cada 3 meses, por isso tem que fazer um exame para ver como anda, se há necessidade de aumentar ou diminuir dose. Então, as doses, né, precisam ser frequentemente modificadas de acordo com o resultado. Se o efeito pode ser alterado por outros medicamentos ou alimentos ricos em vitamina K. Então, quem faz uso desses anticoagulantes, gente, tem que tomar muito cuidado com alimentos ricos em vitamina K, principalmente legumes, verduras, verde escuro, né, que são ricos em vitamina K, porque você está inibindo, né, a vitamina K, mas você está fazendo uso dela, e aí você pode ter a inibição do fármaco, tá? Existe hoje anticoagulantes, né, a gente vai falar disso também numa próxima aula, né, são novos, tá, que não tem tanto a necessidade, né, de fazer controle e tal, só que são fármacos muito mais caros, né? Muito mais caros. Quando eu falo muito, é porque é muito mais caro, viu? Um desse daqui é baratinho, vai, é R$10. Esse daqui é 300, 400. Ok? E
Também, gente, nós também temos, né, de forma endógena, um agente fibrinolítico, né, que é a plasmina. A plasmina é uma enzima que acaba digerindo aqueles filamentos, aquela rede, né, de fibrina que acontece quando se forma o coágulo. E a plasmina endógena, ela é ativada a partir, né, de uma substância que é liberado pelo endotélio vascular, que é o TPA. E através do plasminogênio circulatório, ativa esse TPA e forma aqui a plasmina. Então, a plasmina vem através do plasminogênio. Tá? Isso daqui é fisiológico. Nós temos esse controle fisiológico. E muitas vezes, né? Muitas vezes, esse efeito fisiológico aqui salva vidas, tá? Ou, né, salva vidas, ou simplesmente evita uma sequela maior. Tem pessoas que infartam, né, formam-se o coágulo, mas esse sistema aqui, ele está tão ativo, tá, que acaba desobstruindo esse vaso em pouco tempo, né, isso ajuda a recirculação e a evitar aí um dano maior na parte muscular, o coração, né? Então, esse sistema, ele é importantíssimo. E através disso, né, é que surgiram aí fármacos fibrinolíticos, né? São fármacos que acabam fazendo, né, o que esse sistema endógeno faz. Um dos primeiros foi a streptokinase, né, a proteína sintetizada pelos estreptococos, que se combina com o profator do plasminogênio, né, e esse complexo enzimático vai catalisar a conversão do plasminogênio inativo em plasmina. Então, ele acelera a streptokinase, acaba acelerando, né, essa configuração fisiológica que nós temos. A uroquinase é uma enzima também humana, né, é sintetizada pelos rins, que converte diretamente o plasminogênio em plasmina. E hoje nós temos substâncias aí, né, produzidas com tecnologia e DNA recombinante. O Alteplase aqui, né, ele é um ativador do plasminogênio tecidual. Então, são substâncias que têm algum tipo de emprego, né, em algumas circunstâncias, para acelerar, para desobstruir aquela coronária, num caso de infarto agudo, né, uma síndrome coronariana aguda. Ok, gente? E com isso, nós encerramos a síndrome coronariana aguda. Perguntas? Dúvidas? Eu não postei ainda. Se eu não postei, eu vou postar agora.